Olá, amigos. Eu sou o Fabiano Lalim. Seja muito bem-vindo à aula 7 do meu curso de ASP.NET MVC5. Tem algumas certificações, inclusive a referente a esse treinamento. Está aqui meu e-mail. Precisar entrar em contato comigo, fique à vontade. Na aula de hoje, a gente vai abranger principalmente a parte de autenticação, tá? Para isso, a gente vai criar uma tabela de usuário e uma vez que a gente vai colocar na base de dados os dados do nosso usuário, a gente vai precisar criptografar a senha, né? Então a gente vai utilizar aí o próprio esquema de criptografia do C Sharp aí, a gente vai fazer uma criptografia de 512 bits, tá? E a gente, como vai ter autenticação, a gente vai ter que utilizar um filter attribute chamado authorize no ASP.NET MVC, tá? Vamos fazer toda a configuração de autenticação, configuração que envolve o webconfig, a forma de autenticação que é o forms que a gente vai estar utilizando, e vamos fazer alguns ajustes no menu, principalmente vamos fazer uma jogada aí para exibir o usuário que está autenticado e quando for necessário vamos estar efetuando o logout dele, tá? A gente vai ter mais ou menos esse resultado aqui, que é a tela de login. Vamos lá então? Bom, vamos criar então uma classe de usuários para estar mapeando para uma nova tabela, tá? Uma tabela de usuários. Vou criar aqui em Models, seleciono a pastinha Models, Shift F2, vou chamar esse cara de usuários, tá? Usuário CS, então. Bom, aqui na classe de usuário, então eu vou importar do entity, né? Para ter aquelas informações que a gente está usando para todas as tabelas. Só lembrando, ó, F12 entity, nós temos essa estrutura comum, né? Bom, vamos lá então. Vamos usar alguns atributos aqui, os famosos data annotation, para estar mapeando a nossa tabela, tá? Uma table, ponto, vou mapear para uma tabela chamada usuário, tá? Vou usar o name of para poder estar vinculando com a própria classe aqui, o objeto usuário. Bom, vamos lá. Vamos criar eu crio uma propriedade aí do tipo string para o nome do usuário. O que mais que nós precisamos? A gente vai ter nome, e-mail e também string também para a senha. Tá, vamos definir algumas configurações para cada campo. Então o nome, vamos definir uma coluna específica para ela, tá? Um tipo de dado específico para ela, para ele não vir mapeado com nvarchar, tá? Usa um type name lá, em vez de ser nvarchar, vamos usar aí o varchar. O que mais? Vou colocar aqui requerido, dar um Ctrl ponto para adicionar o namespace e vamos colocar um limite, né? Vou usar o string length passando aqui 100 caracteres para o nome, tá? Que mais? O e-mail ele vai ter quase a mesma coisa. Vou até copiar e colar. A diferença, vou deixar um e-mail um pouquinho menor, até 80 caracteres, tá? Vou fazer a mesma coisa para a senha. Vamos deixar aqui até 50 caracteres, um pouco menor. Bom, vamos lá então. Vou dar um Ctrl ponto aqui em cima para estar removendo todos os using desnecessários, tá? Ok, então. Bom, a gente já tem a tabela de usuário. Vamos popular essa tabela, né? Para ter alguma coisa para a gente já poder utilizar e estar configurando a nossa autenticação, tá? Aqui então na nossa pastinha data, vou abrir o DB Initializer, tá? Então a gente já está populando aqui com produtos, consequentemente tipos de produto. Antes do Save Changes, ó, empurrar mais para baixo Save Changes, eu preciso dentro de context e preciso ter acesso a usuários, tá? Bom, a gente ainda não configurou o mapeamento
da tabela usuário para dentro do nosso contexto, tá? Então, por isso que eu não tenho acesso a usuários lá dentro. Abre o Data Context. Vamos criar um DB7 aqui também para a nossa nova tabela usuário. Vou chamar aqui essa propriedade de usuários aqui internamente. Bom, agora a gente já tem, ó, voltando aqui no DB Initializer, abre aqui usuários e eu vou colocar um único usuário, tá? Para poder iniciar o sistema e fazer a autenticação. Então, ao invés de usar o add range, eu vou usar só o add. Aqui então é um único usuário. Então eu vou dar um new usuário e vou popular aqui dentro. O ID eu não preciso, mas eu preciso popular o nome do usuário, né? Vou colocar aqui o meu nome. O data do cadastro eu não preciso, tá? Porque na criação do objeto ele já está sendo, a gente já jogou lá um datetime. Ponto now. O que mais que a gente precisa? Um e-mail. Vou colocar aqui o meu e-mail. Deixa eu quebrar esse objeto aqui para ficar mais organizado, né? E-mail aqui embaixo. O que mais? A gente tem que informar também a senha, tá? Colocar uma senha totalmente segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, preciso efetuar a alteração nessa tabela, nessa base de dados. A gente não está utilizando algum recurso externo para isso, só lembrando, tá? A gente não está utilizando um migration, que é o que geralmente a gente utiliza aí para facilitar a atualização aí da nossa base de dados. Mas como é um ambiente de desenvolvimento e eu não preciso me preocupar com dados, porque ele já é populado na criação por causa aqui do DB Initializer, eu vou simplesmente excluir a base de dados, ó. Eu estou com o SQL Server Object Explorer aqui aberto. Se você não tiver, vai no menu View, abre o SQL Server Object Explorer. Opa, deu um erro aqui, mas tentar de novo, vai. Eu estou usando aqui o local DB, Databases, eu estou usando essa daqui, ó, FN Store, que eu vou excluir, vou ticar aqui, ó, Close Existing Connection. Para não ter problema aí se eu tiver aberto essa base de dados. Vamos lá, vou executar sem o debug mesmo, ó, Ctrl F5, só para poder gerar essa base e conferir se gerou essa tabela de usuários. Bom, vamos lá. Entrando em produtos, então. E vai acessar o nosso contexto e, consequentemente, o contexto no construtor dele a gente executa aquele DB Initializer. Vai acabar gerando a nossa base de dados, a não ser que eu tenha feito algo de errado. Aparentemente não, né? Para conferir, ó, abre de novo o SQL Server Object Explorer, vou atualizar aqui a pastinha Databases, o FN Store já está aqui de novo. Ó. Agora em Tables, nós temos agora de usuário, tá? Se você clicar com o botão direito, der um View Data, o usuário Fabiano Nalim está aqui, né? Tá? Essa senha aqui está aberta ainda. Vamos só configurar a parte de autenticação, depois a gente faz a criptografia dela, tá? Mas aparentemente está tudo certo, ó. Se você quiser conferir se os dados foram mapeados corretamente, abre o View Designer aqui no SQL Server Object Explorer, que pelo script já dá para ver, né? Eu prefiro até pelo script. Varchar 100, 80, 50, tudo not null, muito bem, um identity começando em 1, indo de 1 em 1. Muito bem, tá certinho. Vamos lá então. Dando sequência, então a gente precisa de alguma forma configurar a nossa autenticação e bater nessa tabelinha aqui, ó.
conferir o e-mail e a senha. Por enquanto não está criptografada, mas a gente deixa isso por último então, tá? Então vamos lá. Bom, como que a gente trabalha com a autenticação aqui no ASP.NET, tá? A gente pode trabalhar através de um filter attribute, tá? O que seria isso? Um filter attribute é um cara que intercepta a requisição e testa algo para você nessa requisição. O próprio ASP.NET já tem alguns para nós. Um deles é o atributo filter, o atributo authorize, tá? Então o que ele vai verificar? Ele vai verificar aonde você apontar se o usuário está autenticado ou não. Se tiver autenticado, ele libera o acesso. Se não, ele bloqueia, tá? E acaba redirecionando para uma página de login. A gente pode também aí fazer uma autenticação e verificar se o usuário tem ou não permissão, enfim, isso aí fica para um outro momento, tá? Agora a gente só vai verificar se o cara está autenticado ou não, tá? Aonde a gente vai fazer isso? Vamos abrir os controllers, ó, eu vou fazer em produtos. Os filtros os filtros dos atributos a gente pode fazer pelo controller ou pelos métodos do controller. Ou seja, se eu colocar aqui, só vai funcionar para o método index, que é a nossa página inicial. Se eu colocar aqui no get do add-edit, só vai ser verificado esse cara, tá? Se eu quiser, como é o caso aqui, de verificar a autenticação para todos, tá? A gente pode colocar ele pela classe aqui, tá? Aqui em cima da classe, ó. Então o que a gente precisa é o authorize. Authorize, tá? Vamos lá. Pronto. Bom, com isso, olha a diferença, ó. Deixa eu compilar. Ctrl Shift B. Só para ele fazer o build aí, a gente poder testar. Deixa eu só terminar o build aqui. Bom, build finalizado, deixa eu só remover esses usem Ctrl ponto ali, a gente pode remover os que não estão sendo utilizados, tá? Bom, se a gente acessar todo o nosso sistema, ele está liberado. A única parte que não está liberada é tudo que está dentro do controller de produtos, tá? Vim aqui no página inicial só para ele dar um refresh aí na aplicação. Bom, vamos lá, acessa aí o menu de produtos. Vendo, ele vai barrar aqui, ele vai barrar o acesso a tudo que está dentro de produtos, tá? Por exemplo, o add-edit também, ó, add-edit não permite mais acesso, até a parte de editar, add-edit, sei lá, vai barra 1, ó. Também ele bloqueia, tá? Bom, o que nós precisamos fazer? Legal, tá funcionando, mas eu preciso de alguma forma, quando o usuário for barrado, eu quero que redirecione para uma tela de login, tá? Outra coisa que eu vou fazer, que a gente vai fazer, aliás, é configurar como é feito essa autenticação, de que forma, tá? Vamos lá, como que a gente faz isso, tá? Essa configuração a gente pode fazer pelo webconfig nessa versão aqui do ASP.NET, tá? Abre o webconfig. O importante que a gente vai fazer é ser dentro do System Web, ó. Cadê o System Web? Passei e nem vi aqui, ó. Tá, aqui, ó, System Web. Eu vou isolar ele um pouco para ficar mais fácil, tá? Por enquanto, o que tem no System Web? A gente tem lá a forma de compilação, tá? Permitido o debug, e tem aqui só a versão do runtime aí, que é o 4.7.1. Então eu preciso colocar aqui dentro, pode ser em cima, embaixo, mas tem que ser dentro do System Web, tá? Para a gente fazer essa configuração, então a gente precisa do nozinho Authentication, tá? Dentro do Authentication, ó, abre e fecha, só para formar aqui um nó, tá? Aqui dentro vai ter algumas configurações, mas a configuração do atributo que a gente vai acessar é o mode, tá? O mode aqui a gente vai utilizar o forms, mas também é bastante não, mas ainda é utilizado o Windows também, tá? O Windows é quando você quer definir que o usuário logado é aquele usuário da máquina que o cara acessou o Windows lá com aquele usuário X, tá? Aí você pode verificar se o cara tem ou não acesso
a uma determinada parte da sua aplicação, tá? Não é o nosso caso, eu preciso bater numa base de dados. A gente pode fazer isso através do Forms, tá? O Forms, por mais que ele force você a ter, algum esquema de autenticação, geralmente com uma tela de login, passando o usuário e senha, ele pode ser utilizado também para checar o usuário e senha de rede da pessoa, tá? Aí você acaba geralmente indo para o protocolo LDAP, né? Ó, em termos do Windows, protocolo utilizado pelo Active Directory, tá? Existe aí o .NET tem um amplo suporte ao LDAP. Então, se você utiliza isso também, tá? Como se você quer verificar se o usuário e senha do cara está correto e bater num domain controller ou algo do tipo, pode ser feito através do Forms também. Só vai precisar de um framework para isso. Geralmente no .NET a gente usa o próprio LDAP, tá? Então vamos lá. Então o nosso molde aqui vai ser o Forms, tá? E eu posso passar algumas configurações aqui dentro. Um deles eu vou fazer o seguinte, ó. No caso de Forms, como não preciso ter nada dentro dele, ó, eu vou abrir e fechar aqui a tag e vou configurar algumas coisinhas. Uma delas é o login URL, ou seja, aonde ele vai bater para efetuar o login, tá? Eu vou colocar na raiz eu vou criar um conta controller /login, tá? Então o que nós fizemos aqui foi configurar a autenticação através do modo Forms, né? Vai nos obrigar a ter uma tela de login para capturar o usuário e senha do usuário, e configuramos o Forms aí. Quando for necessário autenticar o usuário, o próprio ASP.NET vai ter que redirecionar para conta /login, tá? Vamos testar, ó. Deixa eu compilar, Ctrl Shift B. Compilou, vamos testar então. Deixa eu bater na raiz aqui da aplicação. Bom, acessando de novo produtos, ele foi bloqueado e foi redirecionado, ó. Só que é claro, ele não teve acesso ao recurso, né? Porque a gente, em nenhum momento a gente criou o conta controller e o método login, tá? E o ASP.NET nos dá de lambuja aqui através de uma variável return URL a possibilidade de ver aonde o usuário tentou acessar para depois redirecionar, tá? Isso é legal para evitar que o cara acesse novamente. A gente vai utilizar, assim que a gente habilitar a autenticação, o login, a gente utiliza esse return URL para mandar o usuário para onde ele queria após a autenticação, tá? Vamos lá então. Então o que a gente precisa fazer é criar um conta controller, tá? Onde ele vai bater, ó. Então aqui em controllers, vou dar um Shift F2 e vou criar aqui um conta controller. Não esquece do .cs. Então vamos lá. Então ele é um controller, deriva de controller, control ponto, adiciona o namespace dele. Então a gente precisa do método login. Vai acessar conta /login, tá? Já vou decorar aqui que ele vai responder pelo HTTP GET para depois já fazer o post, tá? Vamos lá. Então public, vamos utilizar aí o action result, né? A gente não está no .NET Core aqui. Vamos lá, action result login, né? Então o que esse cara vai simplesmente fazer é retornar a view de login, ó. Ainda não temos essa view, tá? Vamos lá. Então aqui em Solution, de novo no Solution Explorer, vamos abrir Views. A gente ainda não tem a pastinha referente ao conta controller em Views, né? Tá? Eu vou criar aqui pelo Shift F2 mesmo, tá? Então aqui dentro de Views vamos criar conta, tá? Para o conta controller e a view de login, login.cshtml. Tá lá então. Vamos lá. Então a primeira coisa, eu vou fazer aquele esquema que a gente fez para as outras views. Vou abrir um bloquinho aqui, C#,
vou configurar a view bag. Dentro dela eu vou jogar uma variável title para aparecer, fazer aquele esqueminha lá do title do navegador. E vou aproveitar esse mesmo cara aqui, essa view bag, para aparecer o título da página aqui no H2, tá? Deixando uma linha só para economizar espaço, legal. Tá, bom, vamos lá. Que formulário vamos usar, tá? Vamos usar aquele mesmo formulário que a gente estava utilizando aí para as outras telas, tá? Só lembrando, o que a gente faz? A gente cria uma div, tá? Estou usando os code snippet do HTML aqui no Visual Studio, tá? Se der um div tab, você pode ter a criação da div, né? O que mais? Um H2 tab, ele já cria, tá? Você pode utilizar também no Visual Studio um cara chamado emit, tá? Um padrão que você acaba tendo em qualquer IDE aí que trabalha principalmente com HTML, tá? Esse cara aqui, ó, é alguns atalhos para a gente ganhar produtividade no HTML. Por exemplo, se eu quiser uma div que tem uma classe específica, basta eu colocar div ponto nome da classe. Eu quero uma classe chamada form group, tá? Então se eu coloquei div ponto, significa que eu vou criar uma div com a classe form group. Se eu der um tab, ele monta para mim, tá? Se isso não acontecer com você, você está usando aí Visual Studio 2015 ou Visual 2017, você fez isso, não funcionou, tá? Instala um plugin aqui, ó, vem em Tools, vem aqui em Extension and Updates, está um plugin bem legal aqui, ó, eu acho que eu já tenho ele, mas vem aqui em Online, ó, procura por ele aqui, ó. Você vai procurar por Web Essentials, tá? Se digitar web já vai aparecer, ó, tá vendo? Eu digitei só web aqui, ó, aqui em cima. Apareceu mais embaixo, ó, Web Essential 2017. Se você tiver no 2015, se não me engano, o Web Essential vem desde o 2012. 2012 não, 2010 aí, tá? Ele tem a marca lá do aquele funcionário da Microsoft, né? Ele é criado aí pelo Mads Christensen, né? Talvez seja um dos plugins mais famosos aí do Visual Studio, tá? Pode baixar sem medo, ou vai no Marketplace do Visual Studio, ou clica aqui e dá um install, tá? Eu já tenho, ó, tá um verdinho aqui, não preciso. Aí eu tenho acesso ao Emmet aqui, ó. Depois qualquer coisa, procura por atalhos do Emmet. Você pode fazer algo assim, por exemplo, eu quero criar já uma URL, essa URL vai ter a classe XPTO, tá? Dentro dessa URL, você coloca como se fosse um seletor, né? Dentro dessa URL eu vou ter 3 LIs e as LIs vão ter a classe XYZ, tá? E dentro da LI a gente vai ter por exemplo, um link, né? Aí para ter acesso aos atributos, você abre e fecha colchetes, por exemplo, href, deixa eu colocar um aqui, sei lá, vamos colocar uma âncora padrão, ó, você dá um tab, opa, não foi alguma coisa que eu errei aqui, ó, vamos parar aqui no XYZ, ó, na classe, não foi algo que eu estou errando, ó. 3 LIs, tab, ó, ele já montou, é algo que eu passei ali, mas enfim, dá uma consultada nesse carinha aqui, tá, nesse padrão aí chamado Emmet, você vai ver que tem todos esses atalhos. Eu não sou um especialista nisso, mas eu utilizo somente para criar o caso como a gente fez aqui, para criar uma div com um form group aqui, tá? Bom, vamos lá. Então a gente precisa de uma text box for aí pedindo o e-mail do cara aqui, né? Tá? Então eu vou ter uma label tab pedindo o e-mail, né, do usuário. Vou usar aqui o helper, né, html.textbox4, e preciso do modelo aqui para dizer para ele, ó, se baseie nesse campo do meu da minha model, tá? Não tenho nenhuma model definida. Bom, qual model utilizar aqui, ó? Aí, claro, você pensa, bom, você vai usar os dados do usuário, usa a própria classe de usuário, né?
tá? Eu não recomendo isso, porque dentro de usuário a gente tem um campo lá chamado senha, né? Você vai na memória utilizar esse cara aqui e repassar essas informações para outros locais no seu sistema, não recomendo, tá? Nesse caso, a nossa view aqui é uma view que usa parte dessa classe de usuário, tá? Então a gente vai usar um padrão muito utilizado ao invés de models, chamado de view models, tá? Você encontra aí por VM mesmo. Uma view model, ele na verdade ele é um modelo específico para uma view, tá? Para resolver esse nosso problema aqui, tá? Aqui em models mesmo, ó, eu vou criar um carinha aqui, então chamado login, e vou deixar o VM aqui para saber que é uma view model, tá? Como daqui a pouco a gente vai começar a separar as responsabilidades, e uma delas é arrancar aqui os objetos do domínio aqui da nossa aplicação do .NET, tá? Então a gente vai acabar arrancando tudo, vai acabar ficando só as nossas view models aqui, mas por enquanto não, tá tudo junto, tá? Então aqui no login VM, vamos criar aqui então um modelo específico para a nossa view, tá? Vamos lá então. Então a gente precisa de um e-mail, né? Prop tab string e-mail. E a gente precisa também de uma senha, né? Vai estar testando, tá? Bom, como a gente vai utilizar esses dois caras na nossa tela de login, a gente pode usar aqueles atributos que, além de moldar a classe para ir para a base de dados, pode ser utilizado para validação, tá? Então, ó, vamos utilizar alguns aqui, ó. Vamos utilizar no e-mail, vamos dizer que ele é requerido, tá? Vamos usar o required, mas isso aqui vai ser, como não vai para a base de dados, ele vai ser específico para o nosso front-end, para validação, tá? E se eu quiser personalizar a mensagem de erro, quando alguém não informar e bater aqui e verificar que é requerido, a gente pode passar uma propriedade aqui chamada error message, tá? Aí você pode colocar, o e-mail é obrigatório, algo do tipo. Quando for assim, quando você quer especificar o nome do campo, você nem precisa usar aqui o próprio e-mail, tá? Você pode passar um parâmetro aqui e dizer que é o parâmetro 0, tá? Os atributos aqui referente à validação, aos dados, o parâmetro 0 é sempre o nome do campo. Então, se você quiser uma mensagem assim, ó, o nome do campo é obrigatório, você pode usar dessa forma. Você pode especificar lá o e-mail, mas se fizer dessa forma, amanhã você troca de e-mail para, sei lá, endereço eletrônico, algo do tipo, ele atualiza lá, tá? Que mais? Vamos usar o string length aqui para limitar e avisar o cara que o e-mail está muito grande ou algo do tipo, tá? Vamos bater com a base de dados, que é 80, e quero personalizar a mensagem, Fabiana, que o jQuery Validation vai utilizar, tá? Opa, aqui não é type name, né? Tá ficando louco. Error message, né? Tá? Então aqui a gente pode fazer uma jogadinha aqui também, ó. A gente pode colocar simplesmente o limite foi excedido. Mas se você quiser especificar o limite, tá? O que você pode fazer? Ó? Você pode fazer esses esquemas de parâmetro. Você pode dizer aqui que o limite no caso aqui seria do e-mail, então parâmetro 0, tá? E o segundo parâmetro, que é o parâmetro 1, se eu não me engano, seria esses 80 caracteres aqui. Vou diminuir um pouco, ó, vou colocar aqui 40 então, tá? É de 40 caracteres. E a gente já testa esses caras aqui, tá? O outro cara que eu posso usar é uma expressão regular, tá? Existe o atributo para especificar lá qual vai ser o tipo de dado que vai ser permitido aqui, tá? Bom, se você pesquisar na internet, você vai encontrar vários, tá? Eu vou usar um que eu tenho numa colinha aqui, que eu já tenho certeza que funciona, tá? Mas, de qualquer forma, qualquer coisa aí é só você pesquisar, tá? Deixa eu colar aqui, ó, essa expressão regular, eu tenho certeza que funciona, tá? E coloco lá também a mensagem de erro bem específica que vai ser exibida pelos Data Annotation, tá? Vou colocar aqui
e-mail inválido, vai, algo do tipo aqui. Bom, a senha vai ter também o requerido, né? Vou copiar e colar, porque é praticamente igual, né? Só que aqui vou colocar a senha é obrigatória. Que mais? Vou usar o string length também, ó. Vou colocar aqui, vou usar 40 também. Vou colocar aqui o limite da senha é de X caracteres. Ele vai pegar ali que eu colocar. Se eu alterar, ele já atualiza a mensagem de erro, tá? Eu vou armazenar no modelo também mais duas propriedades. Vou armazenar uma propriedade aqui do tipo booleana para fazer aquele check de lá para o cara permanecer logado. Eu tenho tempo válido pro cara ficar autenticado, tá? A gente pode alterar isso lá no web config no atributo authentication, mas desculpa, dentro do form, se eu não estiver enganado. Mas eu vou usar o padrão mesmo, tá? A diferença é, se o cara ticar aqui, a gente vai configurar, independente se o cara perder a sessão do navegador, fechar e abrir, aquele tempo vai ser respeitado. Se ele não ticar, fechou o navegador ou mudou de abinha, algo do tipo, ele vai exigir a autenticação de novo, tá? Bom, um outro cara que eu vou colocar, lembra aquele return URL que ele passa aqui? Essa propriedade tem que bater para ele jogar aqui, tá? Vou deixar exatamente igual estava lá no navegador, lembra? Deixa eu ver se ele tem aqui, ó. Tem que bater com esse return URL. A gente vai guardar esse endereço. Ele foi encodado aqui, né? Quer dizer que aqui é /produtos, tá? Então, para guardar esse cara, usa a mesma para você ter uma vida mais fácil aí para carregar esse cara dentro de um modelo, tá? Esses caras não são obrigatórios, então não preciso decorar. Vou remover o que tem de excesso aí, pronto, está feita a nossa classe que vai ser utilizada só no modelo, tá? Então coloca lá em cima essa nossa model que a gente acabou de criar, tá? Então aqui em cima dá um arroba model, né? Especifica o login VM. Bom, vamos já ver algo que a gente pode fazer nesse caso. O que a gente estava fazendo até agora, né? A gente está, ao invés por conta de ter acesso ao namespace, o que a gente estava fazendo? A gente estava colocando o namespace completo do cara, né? Colocar store, né? Tem que colocar o UI, aqui está dentro de models, tá? Se você quiser automatizar essa carga aí do namespace, você pode fazer de duas formas, tá? Ou você dá um using aqui na própria view, ó, você dá um using lá em cima com arroba, né? Ele vai funcionar também. Ou então você pode adicionar um namespace para as views, tá? Então, ao invés de eu precisar digitar em todas as views esse arroba using, ó, eu vou remover daqui. A gente pode configurar nesse web config aqui, ó. Se você olhar, tem o web config que a gente usa para configuração do host, para quando a gente estiver publicando, para algumas keys válidas para o nosso sistema, tá? Mas existe esse outro web config aqui que a gente pode estar utilizando no escopo de views, tá? Então você pode às vezes ter um web config dentro de uma pastinha que tem outras views ou algo do tipo. Mas tudo que eu colocar nesse web config vai ser praticamente igual ao view start, tá? No .NET Core, se você estiver acompanhando, ele substitui essa forma pelo view imports, tá? Se você já conhece o ASP.NET Core, você deve saber do que eu estou falando, enfim. Mas se não, fica tranquilo que eu vou criar. Eu já tenho aqui no meu canal alguns vídeos sobre o ASP.NET Core, mas eu vou criar um treinamento mais abrangente como esse aqui, tá? Mas enfim, faz esse aqui primeiro, depois você vai ver que você vai se adaptar bem mais fácil ao ASP.NET Core. Enfim, o namespace que a gente pode colocar para todas as views pode ficar nesse web config aqui, então. Abre lá, ó, o nosso web config, ó, os namespaces aqui, ó, tá? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar outro aqui, ó, vou dar um add,
Vou colocar aqui o namespace, eu copiei e vou colar aqui, ó, tá? Então, se você usa muito, que é o nosso caso aqui, esse namespace, né? Deixa aqui que todas as views já vão ter acesso a esse namespace, tá? Se você voltar lá, às vezes demora um pouco para atualizar, mas se não for, se ele não reconhecer ainda, fecha e abre a nossa view. Deixa eu dar um go to view, que agora você vai ver que ele vai reconhecer esse namespace. Dá para ver pela cor aqui, né? Legal, vamos terminar aqui então. Então a gente estava fazendo um html.textbox for para o nosso e-mail, tá? Já vai criar aquele monte de data, tracinho para o jQuery Validate tá verificando aí. Vamos lá então. Então eu vou chamar de model variável e selecionar dentro do modelo só o campo e-mail. Muito bem. Seguindo aqui a sobrecarga, a gente pode enfiar aqui mais atributos, né? Dá um new não de string, né? Usa um tipo anônimo e usa o arroba para especificar a classe, né? Já que o class é uma palavrinha reservada no C#. Lembra, aqui dentro do textbox for tem que ter a classe form control, né? Legal, precisamos também, vamos usar a validação. Quando não for válido, antes, né, não se esqueça algo muito importante, que é o nosso autofocus aqui, né? Senão o usuário tem que ir lá e clicar para sair digitando um e-mail, tá? Bom, a validação vai atuar aqui então. Vou deixar aqui vou usar o small aqui para não dar tanto destaque e vou colocar aquele helper, né? html.validation message for, passando aí o e-mail, né? model.email, tá? E para chegar até a classe, ó, ele pergunta, quer que eu coloque uma mensagem? Não, usa do próprio modelo aí. E vou especificar também a classe. Vou pegar a classe aqui do Bootstrap, que fica vermelhinho, né? O text danger, tá? Bom, eu vou repetir a mesma coisa para a senha. Se eu vou repetir, ó, vou copiar e colar essa div inteira. Copia e cola e substitui aqui pela senha, né? Então o text box aqui vai ser da senha. Não esquece de tirar o autofocus, porque não tem porquê o foco ir para a senha aqui. E aqui na validação substitui de e-mail para a senha, tá? Vamos fazer uma outra div. Deixa eu duplicar, né? Embaixo dessa outra div aqui vai ter um checkbox, né, para a gente marcar aqui que o cara vai permanecer conectado ou não. Vou inverter, ó. Geralmente o checkbox é o contrário, vem o checkbox para depois o texto, né? Esse aqui vou deixar então como o próprio texto, permanecer conectado, né? Vou salvar sem algo do tipo, né? Conectado. Que mais? Aqui, ó, em vez de usar um text box for, eu vou usar um cara mais adequado, né? Um checkbox for, tá? Aqui não é senha, aqui é permanecer conectado. Se você consultar a documentação do Bootstrap, você vai ver que na parte de formulário, se você quiser que um checkbox ocupe todo um espaço lá, você tem que usar um tal de form check input, tá? Check input. Não deixe de conferir a documentação do Bootstrap 4, tá? Vamos lá. Que mais que a gente vai ter? Por enquanto é só. Vamos colocar aqui os botões, né? Vou colocar dentro de uma div também. Vou aproveitar o form group só para ficar com o mesmo padding por dentro, tá? Vou colocar o botão, né? Vou usar já o button, essa forma que a gente está fazendo, ó. Já vou criar um button com a classe btn e com a classe btn outline. Colocar aqui secondary, tá? Secundário não, acho que é secondary mesmo, né? Um cinzinha, né? Vamos ver. E com o texto salvar, né? E vamos fazer o cancelar. Então vai ser um link com href com url.action
Se o cara clicar em cancelar, ele vai para a página inicial. Então é o método index do controller home, né? href, e já vou colocar, deixa eu ver se eu consigo fazer isso com emmet, né? Já um btn e um btn, vai um btn warning. Não consegui, tô fazendo algo de errado, não lembro se é que é href e usar. Opa, tinha esquecido de fechar, será que é isso? Não, será que não é com uma string normal? Depois pesquisa aí no Google que eu esqueci. Também não, então deixa, vamos fazer aqui, vai não. Do jeito que geralmente eu faço, cria lá um link, aqui no href usa o url action, passando aqui o index e o controller home. O texto aqui então vai ficar cancelar, né? E vou passar aqui a classe do Bootstrap. A class é btn outline. Vamos jogar aqui o warning. Legal, né? Só faltou o que? Todos esses caras têm que estar dentro de um form, senão isso não vai ser enviado para o servidor, tá? Vai voltar para o mesmo lugar de onde veio, então não preciso especificar uma action. O método é claro o post, para não ter que ir a senha na URL, tá? Vamos ver, ó, vamos executar aqui. Deixa eu compilar, não sei se eu mexi alguma coisa no C#, agora não lembro. Então, mexi sim, criei o modelo, né? Deixa eu compilar e a gente testa. Compilou, vamos testar, né? Vou tentar, vamos acessar pela página inicial. Acesso uma parte que ele exige autenticação, produtos. Legal, caiu aqui, né? Não pegou permanecer conectado. Deve ter errado algo lá. A gente já verifica, tá? Viewbag.title não tá legal, apesar de aqui em cima ter batido, né? Então tá bom, vamos, pelo menos a tela já tá montada. Vamos ver algumas coisas aqui, ó. O primeiro eu vi o bag title, não esqueça do arroba, tá? Que mais? A gente errou alguma coisa nesse cara, ó. Então a gente precisa de uma div form group, e nessa div precisa ter uma outra classe também, senão não fica legal, que é o form check, tá? Outra coisa que eu acabei esquecendo, para ver a validação, que você precisa fazer. Você precisa fazer exatamente o que a gente fez no outro formulário, né? Se você abrir dentro de produtos add edit, ó, lembra? A gente precisa de alguns scripts, né? O jquery validate, o jquery validate no intrusive para fazer a validação, e esse bootstrap validate a gente criou lá para fazer uma, né, para ficar mais legal o formulário e ficar falar, deixar a borda também do text box vermelho quando fica inválido, e o label também fica vermelhinho, né? Bom, vamos testar então. Deixa eu voltar, dar um produtos lá. Agora sim, né? Tá? Então colocaria um usuário e senha, né? Agora a gente tem que fazer o cancelar volta, né? Legal, produtos. Vamos colocar um usuário e senha, der um salvar, ó. Não tem o e-mail obrigatório e a senha é obrigatória. Se eu digitar um e-mail inválido, ó, tá acusando lá, tá vendo? E-mail, deixa eu dar um zoom aqui, e-mail inválido. Se eu colocar um e-mail válido, ó, então Fabiano, ponto na linha, ainda é inválido, ó. Arroba, ainda é inválido. Gmail, ó, ainda é inválido, precisa do domínio, ó. Legal. E a senha, eu já tenho o limite, não lembro, ó, de 40, tá vendo? Certinho, ó. Tá? E a gente pode permanecer ou não conectado. O que acontece aqui, ó? O legal de você, às vezes, o problema de você ter um input pequenininho como esse
é que às vezes para clicar o cara tem que vir até aqui. O ideal seria clicar aqui no permanecer conectado e ticar, né, o input, tá? Para fazer isso, ó, é simples. A gente tem que configurar aqui nessa label, colocar o for com o name que fica aqui nesse checkbox, tá? Só que eu sei que o name vai ser permanecer conectado, mas por conta disso, para evitar toda essa digitação e se você mudar aqui não vai bater mais para cá, troca esse label aqui e por conta disso, ó, usa o label for aqui, tá? Ele já monta isso para nós. Label for enfia aqui o mesmo aqui de cima, tá? Pode fazer isso com os outros também para evitar isso de você clicar e não ir, né? Mas nesse caso aqui do checkbox é mais difícil, fica até melhor, né? Quer ver? Ó, agora se eu clicar no texto da label, ele vai ticar como se fosse uma coisa só, né? Tá vendo? Tá? Uma dica aí, ó. Que mais, né? Tá, precisamos não sei se esse cara tá certo. Form check input, acho que sim. Enfim, depois dá uma consultada lá na documentação do Bootstrap, tá? Se você quiser, ó, diminuir esse espaço para o formulário de login, você pode fazer isso também, ó. Você pode trabalhar com as colunas do Bootstrap, tá? Deixa eu minimizar aqui o que eu vou envolver. Para você trabalhar com colunas no Bootstrap, a documentação pede para você envolver o que você vai trabalhar em colunas com uma div com uma classe row, tá? Então eu vou envolver esse formulário com essa div aí. Agora, aqui no eu posso dizer o que vai ocupar e quantas colunas vai ocupar, tá? Então, como tudo está dentro do formulário, ó, eu vou pegar esse elemento aqui, vou enfiar uma classe aqui, moldando ele, ó. É call e a gente tem na grid do Bootstrap, você tem até 12 ali, tá? Vou colocar aqui um call vai de 6, né? Ocupando metade da tela, tá? Talvez fique legal, né? Deixa eu dar um refresh aqui, ó. Ficou. O problema de você colocar só call 6 é que ele sempre vai ser a metade. Se for no mobile vai ser muito pequeno, vai ficar muito estranho, né? Então o que você pode fazer para evitar isso? Ó, tudo bem, call é de 6, mas no mobile, ó, você usa um call, aí você usa o SM, tá? Um call de, digamos assim, 12, tá? Aí no mobile vai respeitar isso, ó. Vamos ver, deixa ele dar um refresh. No mobile, não, inverti, foi a partir do mobile, né? Ops, vamos lá. Então, ó, vou dizer o seguinte, vai na tela maior, vou usar aqui o MD, você usa o 6, tá? Se não me engano é assim, né? Deixa eu ver se eu estou fazendo caquinha. É isso, ó, tá vendo? Aqui tá 6, né? Uma tela maior, média aí, né? Uma tela menor, ele tá ocupando quase toda ela, né? Quase toda não, tá ocupando toda, né? 12, tá? Quando chega no tamanho médio, que eu acho que é acima de 500 e pouco, aí ocupa um espaço menor, né? Tá? Então vamos lá. Então o login senha agora a gente precisa bater e fazer a autenticação do cara, né? Vamos lá. Então agora o nosso trabalho vai vir aqui para o post do formulário, né? Vamos lá então. Então eu já sei que ele vai responder pelo post. Opa, http post. E vamos criar um cara que retorna um action result, né? Para retornar aí se fez ou não a autenticação, tá? Vamos lá, então public action result, vou chamar de login também, que recebe um login VM, né? Vou chamar aqui de model, vai. Tem que dar um using lá na pastinha models. Vamos lá então, vou montar esse cara aqui, tá? A primeira coisa, né? Você precisa ter certeza que o model state é válido ou não, né? A gente já viu isso, tá? Então, se passar lá e não for válido, se não passar do front-end e não for válido, você tira essa dúvida aqui, ó. Antes de se autenticar, tenha certeza lá que o model state é válido.
Se for válido, ele vai fazer alguma coisa aqui dentro. Você vai autenticar, né? Deixa eu colocar aqui, ó, autenticar. E vai redirecionar o cara para o return URL que deve estar aqui dentro de model, tá? Então, se não for válido, o que ele vai fazer? Vai retornar para a própria view e joga o model lá, tá? Para ele aproveitar o que ele digitou lá na tela. Muito bem, então vamos fazer a autenticação, tá? Bom, o que acontece? O problema de eu fazer isso aqui, o model state is valid, é porque eu quero personalizar o model state antes de verificar se ele é válido ou não, tá? O que eu quero fazer? Se ele chegar até aqui, provavelmente ele digitou o usuário e senha que a gente está usando o jQuery validate, tá? O que eu vou fazer? Eu vou verificar primeiro se ele digitou o e-mail. Se não digitou, se digitou o e-mail, eu vou tentar buscar o e-mail do cara para saber se esse e-mail existe. Se existe, depois eu vou verificar se a senha está válida ou não, tá? Para quê? Para informar para ele que o e-mail existe ou não existe, tá? Mas aí, por questão de segurança, não sei se isso é bom ou não, depende aí dos critérios de segurança da sua empresa aí, tá? Então, eu preciso bater na base de dados. O que eu preciso? Eu preciso do nosso contexto, tá? Eu vou colocar disponível para todo o controller, né? Vou utilizar o read only aqui para que só seja feita uma única instância desse objeto, que é o nosso fn store data context. Adicionar o username dele, vou chamar de ctx e já vou instanciar esse objeto aqui, né? Muito bem. Exatamente, né? Se não me engano, a gente fez exatamente assim no controller de produtos. Deixa eu ver, ó. Instanciou, lembra? Instanciou o cara. A gente deu um dispose aqui ou não? A gente deu um dispose também. Muito bem, fazer isso também. Tá? Então aqui dentro do controller, lembra? Você tem um método dispose dele que é acionado aqui quando há o dispose do controller, né? Fabiano, mas como isso é feito de forma automática, lembra? A gente tem a classe, a interface aí disposable para tornar esse cara aí válido quando precisar fazer o dispose, passar naquele método, tá? Então, por conta disso e pelo fato, eu ia mostrar, pelo fato do dispose aqui permitir o que seja sobrescrito, né? Em algum lugar aqui, enfim, eu não vou procurar, mas pelo fato dele ser virtual e poder ser sobrescrito, você consegue dar um override, espaço e vai aparecer o dispose aqui, ó, certo? Para não precisar digitar tudo, né? Dispose, tá? E em vez de fazer o dispose do próprio controle, que não tem nada lá, eu vou fazer o dispose do contexto, ó. Consequentemente, acaba matando a conexão com o banco, né? Bom, legal. Já tenho tudo aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou verificar se o usuário existe de acordo com o e-mail passado pelo cara, tá? Então, eu vou usar aqui o próprio contexto e vou pegar eu tenho que pegar um único usuário com a informação que ele mandou no model, né? Então eu vou usar aqui no usuário, eu vou usar o first ou o default. Eu poderia usar o where, mas ele pegaria todos e depois eu teria que filtrar um único, tá? Só toma cuidado aqui entre o first e o default. A diferença, para quem não está acostumado, o first é quando se ele achar porventura, se ele não achar nenhum, tá? Ele vai dar uma exceção. E o first ou default, se ele não achar o primeiro, ele vai retornar nulo, tá? Então, nesse caso aqui, eu acho que o mais indicado é o first ou default. E vou passar uma lambda expression para fazer esse filtro aqui, tá? Eu vou chamar de usuário, eu vou chamar de u. Então, ó, pegue os dados que você vai fazer. A gente precisa fazer um predicate, um cara que retorna quando for true, retorna o dado que a gente está pesquisando aí, tá? Então eu vou dizer dentro de u, eu tenho acesso aos dados do usuário aqui, ó. Vou falar que o e-mail do cara tem que ser igual ao informado dentro do model, né? Aí, se você quiser evitar que não precise bater não sei se case sensitive, joga os dois para ou minúsculo ou maiúsculo, né? Que aí você não vai ter problema, que tanto faz o cara digitar maiúsculo ou minúsculo, tá?
Vamos lá, então. Primeira coisa, o usuário foi localizado. Se ele foi localizado, o usuário tem que ser diferente de nulo. Se não for localizado, sinal que ele tem que ser nulo, tá? Vamos lá. O que eu quero fazer com isso? Eu quero dar uma mensagem. Se porventura ele não achar o usuário pelo e-mail, eu quero que passar uma mensagem para o usuário dizendo: ó, esse e-mail não existe, ou algo do tipo, tá? O que eu vou fazer? Já que aqui embaixo ele já testa o modelo, e se o modelo não for válido, ele retorna aqui para a própria view, eu vou adicionar uma mensagem de um erro desse modelo, tá? Eu vou dizer o seguinte: o model state, eu garanto para você que tem mais um erro aí, ó. Dá um add model error, e aqui que vem o pulo do gato, ó. Essa chave valor, a chave é qual campo você quer marcar que está errado lá. Se eu marcar o campo, a gente está usando na tela de login um helper que vai fazer com que apareça no próprio e-mail, tá? Se a gente não colocar aqui a chave do erro desse modelo, ele vai jogar naquele summary, tá? Por enquanto eu vou jogar no próprio e-mail, só que eu coloquei um e-mail, um erro personalizado aqui, tá? Vou dizer que o e-mail não foi localizado, tá? Bom, se for diferente de nulo, ele vai passar disso então, né? Eu vou checar se a senha tá certa ou não, tá? Como são só duas condições, eu vou partir aqui para o else então. Então, se porventura o usuário for diferente de nulo, ele achou o e-mail do cara. Só que eu preciso verificar se a senha tá certa ou não, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um if. Deixa eu abrir aqui uma chave, né? Antes que eu me perca aí com o espaço do else, né? Tá? Deixa eu ver se está certinho. Tá, vamos lá. O que eu vou dizer? Eu vou verificar aqui se o usuário que veio aqui para mim, que eu achei lá com o e-mail dele, se a senha dele bater com a senha informada pelo cara na tela de login e senha, tudo bem, segue a vida. Mas se não bater, ou seja, se for diferente, não é o igual que eu tenho que testar. Eu vou colocar um erro específico no model state lá, tá? Fala o model state tem um erro aí dentro, tá? A quem ele pertence, de novo, se eu não colocar aqui a quem ele pertence, só o validation summary que vai captar isso, tá? Mas não, como é específico da senha, eu vou colocar que a senha é inválida aqui, tá? Bom, se validar, só para a gente eu não vou marcar ainda que ele foi autenticado, mas se validar, eu vou dar um return e vou redirecionar lá para a página inicial, tá? Para a página inicial não, vou mandar para o about. Vou colocar aqui o about e do home controller, tá? É about lá no home controller, né? Lembra disso? Ó. Você lembra muito bem, eu não lembro. Ó. É sobre, não tem nada de about, né? Aqui então vou mandar lá pro sobre, tá? Vamos testar então, ó. Compila. Compilou, apareceu o build com sucesso. Deixa eu verificar no output, ó, com sucesso. Vamos lá então, vamos testar, né? Essa nossa lógica aí, ó. Acessa lá produtos. Lembrando, né? No nosso DB initializer eu coloquei um e-mail e uma senha. É isso que eu vou testar aqui, tá? Se na teoria tiver certo o e-mail e a senha, tem que ir para o nosso sobre aqui. Senão ele tem que avisar na tela, tá? Vamos testar. Então eu vou testar aqui primeiro o e-mail inválido. Ó. Em vez de usar o Fabiano, ponto na linha, @gmail.com, que é o certo, eu vou colocar um BR aqui, tá? Vou colocar uma senha qualquer. Opa, não pode ficar aberto, a gente já cuida disso. Vamos ver se vai bater no controller. Tem que voltar aqui e jogar no modelo. Ó. E-mail não localizado, tá? Vou deixar o e-mail certinho, só que a senha errada. Vou colocar um 7 a mais aqui, ó. Senha inválida, tá? Se eu digitar usuário e senha certinho, vamos lá. Ele tem que redirecionar para o sobre, ó. Certinho, faltou só autenticar. Primeiro, ó,
vamos só trocar uma coisa que não fica legal deixar a senha exposta aqui. Em vez de um text box for, vamos usar um password for, tá? Você poderia trocar aqui também, colocar um type igual a password, tá? Mas já tem lá, né? Então não tem necessidade. Salvei, ó. Deixa eu tentar acessar produtos de novo. Ó, senha lá agora. Certinho, se digitar uma senha muito grande, a coisa lá que a senha tem que ter tantos caracteres, né? 40 caracteres, tá? Bom, vamos fazer aqui a lógica de autenticação, tá? Para autenticar é bem simples, ó. Deixa eu deixar por enquanto o redirect to action aqui. Vamos lá. Chegando até aqui, então, a gente precisa marcar de alguma forma aqui no ASP.NET que esse cara está autenticado, tá? Quem cuida disso é o Forms Authentication. Deixa eu dar um Ctrl ponto. Aqui, ó. Eu digitei errado, mas o Visual Studio 2017 é inteligente. Faltou um R, né? Eu falo, opa, achei o Forms Authentication. É esse? É, ó, Ctrl ponto, ó, marca e pede para adicionar o using, tá? O Forms Authentication, ele tem um método aqui que é o que a gente vai utilizar. Ó, já gera um cookie. O que é um cookie? O cookie é um arquivo de texto, tá? Utilizado aí para que seja para permanecer o estado da sua aplicação. O que isso quer dizer? Eu vou criar um cookie, o padrão do ASP.NET, e vou fornecer para o navegador, opa, ó, você está autenticado, e toda vez que você vier até mim, isso é o servidor falando, me manda de volta para saber se eu posso deixar ou não você tá acessando o recurso, tá? Então é isso que a gente está fazendo. Bom, esse cara tem algumas informações que você tem que passar para ele, tá? A primeira é como você vai identificar esse usuário. Eu vou identificar esse usuário, a princípio, pelo nome dele, tá? Nome não, vou identificar ele pelo e-mail. Depois a gente coloca mais informações aí dentro, tá? Depois ele pergunta se o cookie é para ser persistente ou não quando você perder aí a sessão aí do navegador, tá? Então a gente dentro do modelo, né, chamei de model, a gente tem lá um booleano para isso, tá? Legal. Legal. O que a gente precisa fazer? A gente precisa redirecionar para o caractere dentro do modelo que é o return URL, tá? Vou redirecionar de forma o mais simples possível, depois eu vou avisar um problema de segurança que tem aqui, né? Então eu vou, em vez do redirect to action, eu vou dar só um redirect que ele permite uma URL aqui, tá? Qual URL? O que está no model state, o model state, o model, né? Ponto return URL. Eu só não sei se está vindo aqui aquela URL, tá? A gente vai testar agora na prática. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar fixo do jeito que estava, só que eu vou mandar para a tela de produtos mesmo, tá? A gente já usa esse return URL que eu acho que faltou uma coisinha aqui, ó. Vou mandar pro index daqui mesmo. O index daqui é o de, não, daqui não, né? Do controller de produtos, tá? Vamos lá. Deixa eu compilar, compila aí. Build start. Build feito com sucesso. Tá? Vamos testar? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a telinha de produtos para dar um refresh aí de novo. Vamos testar. Se autenticou, ele não tem que mais barrar a gente, né? Vai barrar na primeira vez. Vamos lá, vou jogar aqui o e-mail e senha correto, tá? Vou marcar para permanecer conectado, logado, né? Vou dar um salvar. Legal. Se eu sair e ir para a página inicial, voltar em produtos, como eu estou autenticado agora, ele não me barrou nem nada, tá? Vamos lá então. Então, ó, Fabiano, como que funciona isso? Você der um F12, ó, se você checar aqui dentro do Chrome, deixa eu diminuir um pouquinho a tela, ele tem aqui uma guia mais para cá de application.
Dentro de Application, ele te mostra os cookies envolvidos aqui nesse endereço aqui, nesse domínio, tá? Se entrar em cookies, ó, a aplicação está guardando um cookie aqui do ASP.NET, ó. Esse cookie é o de autenticação, é do próprio ASP.NET. O ASP.NET gera um cookie e devolve isso para o usuário, que é o navegador, envia toda vez esse cara para o servidor. Fica tranquilo que o próprio ASP.NET faz a criptografia aqui dentro, tá? Então, ó, se você reparar no network, lembra, o network fica mostrando tudo que é transferido do servidor aqui para o navegador, ó. Se você entrar em qualquer requisição, no caso da DD Edit, né? Se você vir aqui nas informações aqui no header, ó, em algum lugar, request header, em algum lugar ele enviou também o cookie. Aqui ó, o cookie, ó, isso aqui, ó, né? O que tem aqui dentro é o usuário que está logado, o tempo que ele pode ficar permitido, tá? Isso que é enviado toda vez para o servidor. Tanto é, se a gente voltar aqui para o application e eu excluir esse cookie, ó, tem um delete aqui, ó, ele não vai mais enviar esse cara e o servidor vai negar, ó. Deixa eu voltar aqui no sobre que é aberto. Vamos entrar de novo aqui em produtos, ó. Preciso me autenticar de novo, ó. Se autentica lá de novo. Autenticou, você viu, ó, já gerou automático. Agora toda vez que bater no servidor, ele sabe que está autenticado, enquanto esse cookie for válido, tá tudo certo, tá? Legal, só que a gente precisa melhorar um pouco isso, né? Preciso de alguma forma para deslogar o cara e avisar aqui na tela que foi logado com sucesso. Ah tá, antes disso a gente precisa redirecionar o cara para onde ele tentou, né? Então se eu remover o cookie aqui, ó, vamos ver o que a gente precisa resolver, ó. Deixa eu remover. Se eu tentar dar um editar, ele volta para a tela de login e armazena lá o URL que ele tentou acessar. O ideal seria eu autenticar o cara e redirecionar ele para lá, ao invés de deixar sempre ele ir para a tela inicial de produtos. Daqui a pouco a gente vai ter várias páginas. Como que a gente faz isso? Ó? Quando a gente recebe aqui a requisição do usuário, muitas vezes aquele return URL vem junto aqui, tá? Então, o que eu acho mais fácil nesse caso aqui, ó? Nesse caso aqui, eu vou dizer, ó, recebe aí o return URL. Esse return URL tem que bater aqui, tá? Não é case sensitive, mas tem que bater, ó, return URL. Se porventura esse return URL for recebido, eu vou mandar lá para a tela de login, ó, ou seja, já vou iniciar aqui o model, tá? Que vai ser recebido pela view. Quem que é o nosso login VM, né? E vou iniciar o return URL com aquele return URL que veio. Return URL, tá? Se não veio, vai ficar nulo do mesmo jeito, não tem problema nenhum. E envia para view, ó. Toma aí o modelo aí, viu? Vai vir com return URL preenchido, né? Por conta disso, ó, quando ele der o post, ao invés de eu redirecionar para produtos, a gente pode usar aquele redirect, né? E passar uma URL, tá? Qual URL a gente... onde que está essa URL? Essa URL está lá dentro do model, né? .redirect. Tem um... redirect não, return URL. Tem uma falha de segurança, deixa eu só ver se funciona aqui, aí a gente corrige, tá? Deixa eu compilar, build starter. Finalizou. Vamos ver se funciona. Deixa eu voltar para a página inicial. Então, para testar isso, vamos tentar acessar direto pela URL a edição de algum produto lá. Aí eu tenho que autenticar e ele tem que me redirecionar para aquela URL, né? Então vamos lá. Então eu vou dar um barra produtos aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó, para você ver. Já tenho até o método add edit, já vou pedir para editar o produto 1. Legal. Vou bater lá. O ASP.NET vai me barrar e vai redirecionar para a tela de login. Só que ele me passou para essa variável return URL um produtos barra add edit barra 1. Legal.
Então vamos nos autenticar. Eu vou usar o fabianarim@gmail.com 26456. Vou ticar aqui para permanecer conectado. Vamos dar um salvar e ter que já editar o produto 1. E já veio no produto 1, que é o picanha. Certo? Só que aqui tem uma falha de URL, tem uma falha aqui, tá? O que acontece? Isso aqui é esse cara aqui está recebendo um post de um formulário, tá? Eu posso resolver isso de duas formas, tá? Eu posso me certificar que o cara que deu um post para cá, o cara na verdade que fez o get para cá, é uma URL do meu domínio, tá? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente na parte de segurança, ou eu posso aqui no post verificar se o que tem dentro do return URL, se é uma URL do meu domínio, tá? Do meu domínio da aplicação. Como que eu faço isso, ó? Aqui, ao invés de aqui eu vou fazer o seguinte. Primeiro, ó, eu esqueci de fazer isso. Primeiro eu tenho que checar se veio alguma coisa, se veio algum. Vou usar o string is no empty para verificar se veio alguma coisa no return URL, né? No model.return URL. Muito bem, eu vou colocar negação. Ó. Se não veio nulo ou vazio, seria esse return URL aqui, ó. Muito bem. Se porventura o cara entrou na página de login por si só, aí eu vou dar aquele return no home mesmo, tá? Eu vou dar um redirect to action e vou mandar ele para a tela inicial do sistema mesmo, index de produtos. Muito bem. No caso, se tiver, então eu quero certificar que esse return URL é uma URL local aqui do meu sistema, tá? O que eu vou fazer? Eu, além de verificar se veio preenchido, né? Eu vou colocar um end aqui, ó, e vou utilizar no helper URL, ele tem um método aqui que é o isLocalURL, tá? Model.return URL. Então isso aqui evita aqueles casos lá que às vezes é mandado por e-mail um formulário para o cara preencher o usuário e senha dele, ele faz a autenticação, aí o formulário poderia mandar para o cara ser redirecionado para um outro site e receber o cookie lá, tá? Então aqui eu tenho certeza que ele vai redirecionar para um local seguro aqui, tá? Então é isso. Deixa eu compilar e testar para ver se continua funcionando, tá? Deixa eu arrancar aqui o comentário de autenticar, né? Deixa eu remover aqui tudo isso que não está sendo utilizado, ó. E daqui a pouco a gente faz um método para efetuar o logoff, tá? Vamos aguardar aqui a autenticação, tá fazendo autenticação não, o build, ó. Terminou, mas eu fiz algumas modificações. Deixa eu fazer o build de novo, Ctrl Shift B, né? Deixa eu buildar de novo aqui. Não, já foi, né? Não teve alteração nenhuma. Então vamos lá, vamos ver se continua funcionando. Página inicial. Vamos ver se ele ainda está com um cookie aqui. A gente deve ter marcado para ser persistente. Coisa dá um refresh para ver se ainda permanece lá. Ainda permanece, ó, se a gente entrar em produtos e ter que acessar, né? A não ser que esse cookie não seja mais válido. Ainda é válido, ó. Vamos remover esse cookie aqui, ó. Eu vou dar um editar. Esse não tem mais cookie, então ele tem que me redirecionar para a tela de login. Legal, vamos entrar com e-mail e senha certa. Legal, veio certinho e me redirecionou quando deixa eu remover aqui, ó. Quando eu estiver na página inicial, então, se porventura eu fizer um login por conta própria, entrar no conta/login e sem o return URL, né? Ele tem que fazer a autenticação e me direcionar para a tela inicial do sistema.
Não veio. Tela inicial do sistema foi o index home que eu mandei? Não é isso que eu queria. Eu queria home, né? Cabeçuda, né? Tipo, não de produtos, né? Só fazer o build aqui e testar. Aí falta só fazer o logoff. Precisa fazer um menuzinho um pouquinho mais personalizado ali para mostrar o usuário logado. E precisa criptografar essa senha, né? Guardar aqui o build. E vamos testar, né? Produtos não, vamos para a página inicial, né? Deixa eu remover o cookie aqui. Deixa eu acessar a página de login por conta aqui. Conta/login. Então, se eu me autenticar agora, ele tem que ir para a página inicial do sistema, né? Foi para a página inicial. Se eu remover o cookie e tentar acessar, sei lá, um novo produto, né? Uma barra DD edit sem nada. Aqui para a tela agora de novo produto, né? E ó, adicionar produto, ó. Bom, vou fazer o logoff aí. Para fazer o logoff, eu vou montar um menuzinho aqui. Isso aí que essa parte não precisa mais, né? Vou montar um menuzinho que fica do lado direito, que exibe se o cara está logado. Se não tiver logado, ele vai exibir um link para um login. E se tiver logado, vai exibir o cara que está logado e com uma opção de logoff, tá? Então vamos criar, vamos fazer esse menu aí no caso, tá? Para fazer um menu, a gente já pode organizar e organizar um pouquinho melhor a geração do nosso menu, tá? Se você reparar aqui, ó, cadê o nosso menu principal? Ele está em layout, né? Cadê o layout? Shared layout. Tá ficando cada vez maior aqui, ó, o tamanho dele, tá? Então vai ficar maior ainda. O que eu vou fazer antes de mexer nesse menu? Eu vou jogar esse menu para uma view à parte, tá? Vou dar um Ctrl X, ó. Vou jogar uma view à parte. E a gente pode usar o conceito de partial view. Para renderizar uma partial view aqui, basta dar o HTML partial. E geralmente, por convenção, a gente usa um underline na frente, tá? Então eu vou pedir para renderizar aqui um underline menu, que eu nem criei ainda, eu vou criar, tá? Aonde que eu vou criar esse cara? Aqui em Shared, para estar acessível em qualquer local, ó, Shift F2, vou criar então um underline menu.cs HTML, ó. E vou colar aqui o que eu dei um Ctrl X, ó. Criei aqui, ó, menu CS HTML. Tá aqui o nosso menu. Bom, que eu vou fazer? A gente copiou e colou lá do Bootstrap esse cara aqui, né? Esse MR é de margem, a margem direita está automática. Se tiver alguma coisa, ele ajeita lá do lado direito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar esse cara, essa URL, esse novo esquema de menus que a gente vai ter, e vou falar que a margem left é automática, vai ficar um do lado do outro, quer ver? Ó? Dupliquei, ó. Vamos atualizar aqui, ó. Deixa eu atualizar. Ele tem que aparecer o mesmo menu aqui, essas três LIs desse lado, tá vendo? Vai encaixar lá e se vira. Quando ficar pequeno demais, entre aqui junto com o jQuery, ele aparece esse menuzinho suspenso, tá? Bom, só que em vez de exibir esse menu aqui, primeiro eu vou verificar se o cara está autenticado. Se tiver, eu vou exibir aqui um drop-downzinho aqui com o e-mail do cara, com uma opção para dar um logoff, tá? Então, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, eu preciso checar se o cara está logado, para saber qual é o esquema de menu aqui dentro. Eu vou excluir todos, ó. Aí eu copio qual for necessário, tá? Então, já que a gente está aqui no Razor, testa se o cara está autenticado ou não. O escopo aqui das views, ele tem acesso a um objeto chamado user, tá? Dentro de user tem um identity, dentro do identity
ele tem uma flagzinha para saber se o cara está autenticado ou não, tá? Is authenticated. Então, se ele tiver autenticado, isso somente se ele tiver autenticado, eu vou exibir um menu aqui com um drop down. Para isso, ó, eu vou, deixa eu acessar por aqui mesmo a página do Bootstrap, ó. Deixa eu vir aqui em nave e achar um navbar legal para ele aqui, ó. Vamos descer. Vamos pegar uma nave que tenha um drop downzinho aqui, ó. Não tô achando nem aqui, ó. Tá vendo? Drop down link assim, ó. Tá? Se você reparar, é o último, ó. Drop down link. Cadê o drop down link? É esse aqui, ó. Vou copiar esse último aqui, ó. Tela LI. Muito bem. Esse cara que eu quero. Perfeito. Dá um Ctrl V aqui, ó. Em vez de exibir drop down link, eu vou exibir o cara que está logado. Como que eu faço isso? Ó? O próprio user lá de cima, dentro de identity, ele tem o name, tá? Ah, Fabiano, não quero esse name, na verdade, é o e-mail que a gente jogou quando a gente se autenticou. Ó. Cadê? Cadê o conta controller? A gente autenticou e jogou aqui, né? Cadê? Só que eu posso, ao invés de jogar só um e-mail aqui na identificação do usuário, eu posso mandar um objeto complexo, posso mandar transformar ele em um JSON. Eu prefiro transformar ele em um JSON. Existem outras formas de fazer isso, tá? Isso vamos deixar para o futuro, na última parte do nosso treinamento, que a gente vai fazer uma perfumaria, fazer umas coisas aí a gente usa também o nome além do e-mail, tá? Mas esse name vai ser o que ele jogou ali, tá? Então ele vai exibir. E aqui a gente vai ter algumas coisas aqui, ó. Depois a gente faz um cara para trocar a senha, um menuzinho, ó. Trocar a senha, vai um menu com escrito os dados do meu perfil. A gente faz aí um perfil de usuário também. E aqui vai ser o nosso logout, tá? Para sair. Se você quiser colocar uma divisória, deixa eu duplicar esse cara. Basta você colocar, não coloca nada. Se você consultar a documentação lá da Navbar, você vai ver que tem uma classe aqui que é o Dropdown Divider, tá? Ele faz uma divisória. O logout, então, eu vou mandar ele para um método que eu ainda não criei. Dentro do URL, vou usar o action, vou mandar ele lá para o menuzinho, para o método logout do meu conta controller que eu preciso criar. Conta controller, tá? Vamos ver se vai pegar, se vai ocorrer isso. Deixa eu executar sem o debug. Vamos ver se o menuzinho vai aparecer. Aí fica só. Falta a gente criar um item do menu aqui quando ele não estiver autenticado e completar esse método logout aí, né? Vamos lá. Vamos lá, tá vendo? Montou aqui com os meus dados do usuário logado, ó. Se der um setinha para baixo, tem que trocar a senha e não veio, né? Aquele divider ali. Talvez eu tenha errado. Bom, enfim, depois a gente ajusta isso. Mas o logout agora a gente precisa criar para ele efetuar o logout, né? Então aqui é drop down, tracinho. Achei que fosse divider, mas não é. Ah, não, desculpa. Aqui em vez de ser um link, vai ter que ser uma div, tá? Troca por div que eu acho que funciona. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu dar um refresh. E vai aparecer uma divisória, fica bem legal, tá vendo? Uma div, então, qualquer classe. Vamos fazer esse logout, mas já vou fazer o caso de ele não estar autenticado. Vou fazer um else aqui, tá? Então, ó, no caso dele não estar logado, eu vou exibir um menu. Ó. Eu vou copiar um menu,
lá desses caras daqui de cima, que é um cara normal aqui, né? Uma LI com um item do menu. Ó. Então, se ele não tiver logado, eu vou mandar o cara para a tela de login, que é login barra conta, e vou exibir o texto efetuar login. Tá? Vamos lá, vamos aproveitar e fazer o logout aqui no conta controller. Cadê você? Conta controller. O logout, ó, dentro do form authentication, vou até copiar aqui, tem um cara para fazer o logoff. Ó. Então, ó, esse cara aqui eu vou me certificar que é sempre um get que vão mandar para ele, né? Que é por isso que eu criei no menu lá. É um action result do mesmo jeito, com o nome logout aqui, o nome do método, né? Não tem parâmetro nenhum. O que esse cara vai fazer? Simplesmente você vai pegar o form authentication lá e vai dar, acho que um sign out. Isso mesmo, né? Deu um sign out, redireciona ele para a tela de login de novo, né? Ou então para a tela inicial, né? Aí fica ao gosto do freguês. Ó. Vou mandar para a tela de login, tá? Que é o login daqui. Como tá aqui dentro, não preciso colocar o nome do controller, tá? Deixa eu compilar. Compilado, vamos testar. Tá logado ainda, vamos entrar em produtos. Menuzinho que vai continuar aqui, né? A gente ainda tem o cookie de autenticação. Vamos ver, já testar o logout para ver se está funcionando. Tá? Então vamos dar um logout aqui, ó. Vai bater lá no método logout da classe de conta, ó. Ele deve ter efetuado o logoff e tá vendo? O menu até mudou aqui, ó. A gente ir para a página inicial, ó. Continua lá o efetuar login, ó. Se acessar aqui produtos, como ele não está autenticado, ele vai pedir autenticação. Vamos testar para ver se muda aqui se aparece que ele está logado, a opção para fazer o logout, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá logado aqui, ó. Muito bem, tá funcionando. Então, falta só mais uma coisinha, né? Falta a gente trabalhar com já que a gente está com o menu aberto, ó, quero fazer só uma modificação, né? É feio esse cinza, eu particularmente não gosto, tá? Eu prefiro trabalhar com o menuzinho com uma cor, para dar uma cor aqui, ó. Se você quiser mudar a cor, ó, você consultar a parte lá se você consultar a parte lá de documentação da Navbar, você pode mudar, em vez de ser Navbar Light, você pode colocar o Navbar Dark, né? E colocar uma cor de fundo, tá? Por exemplo, o Navbar Dark, ele vai inverter a cor da fonte que está nos seus menus, geralmente fica branco, né? Aí usa aquele esquema de info, de primer e eu vou colocar aqui, por exemplo, se eu quiser aquele info, um azulzinho mais claro, né? Coloquei o BG info, tá? Vai ficar aqui, ó. Para mudar, ficar diferente, né? Vai ficar aquele verdinho, né? Tá vendo? Como a gente colocou o Navbar Dark, a cor fica da mesma, fica clara, né? E isso aqui, o footer é o nosso, não é no Bootstrap, tá? O que você pode fazer aqui, ó? Primeiro a gente pode colocar a mesma cor, né? Se é uma classe, o nosso footer está aqui, ó, no layout, né? A gente pode colocar aqui a mesma classe BG alguma coisa, né? Vou colocar info, né? Para ficar com a mesma cor lá embaixo. Só que a fonte não vai estar na mesma cor, né? Vai estar um cinza, né? Eu acho que tem tem por causa dessa classe aqui, ó, text muted, tá? Eu vou colocar dentro desse footer, eu vou colocar uma outra classe minha, só para mudar a fonte, tá? Vou colocar aqui footer, tracinho, sei lá, custom, tá? Uma classe minha.
vamos pegar o nosso CSS, a gente está usando o site CSS, não é? Site CSS, e vou jogar lá embaixo, ó. Vou colocar um footer custom, né? Só que eu vou especificar, ó, o span que está dentro dele, né? É um span que está lá, não é? Vamos voltar no layout, ó. É esse footer, depois vem uma div e depois vem o span, tá? Então vamos usar o seletor. Eu não posso usar maior porque não é filho, né? Mas está dentro dele. Uso o span aqui, ó, e vou setar uma cor específica, sei lá, vou colocar aqui o color, vou jogar o branco. O branco é a soma de todas as cores, então a gente via hexadecimal é tudo F, né? Só que eu acho que o Bootstrap ele deve sobressair a minha coloração aqui, ó. Se der um refresh, vai continuar branco. Quer dizer, vai continuar aquele cinza, né? Da classe TextMute, tá? Se você quiser forçar, você pode dar um importante aqui, tá? Aí não tem jeito. Vamos lá, acho que também ficou melhor, né? Vamos ver lá, página inicial, bacana. Bom, então vamos para essa última parte aí, que é a parte, eu sei que prolongou um pouquinho mais essa videoaula, mas só para finalizar, ó, se a gente pegar a nossa tabela de usuário, eu tinha prometido, ó, deixa eu dar um view data, criptografar a senha que está no banco, para ninguém ficar bisoiando lá a senha dos nossos usuários, né? Tá? O que a gente pode fazer? Ó? Vou fazer o seguinte, eu vou criar esse esquema de criptografia numa pasta à parte aqui, ó. Vou criar aqui dentro, ó, uma pasta, infra, tá? Coisa de infra barra helpers, e vou chamar aqui, ó, string helpers. Forma aí de gerar, de manipular string, só que internamente aqui, tá? Olha lá, string helpers, ó, dentro da pasta infra que eu vou criar, pasta helpers, string helpers, ó. Dá uma dd file. Bom, uma classe comum, né? Para isso a gente pode usar qualquer algoritmo aí de criptografia, tá? Vamos usar um aqui, ó, dentro dele eu vou criar um método. Então, ó, deixa eu criar aqui um método que retorna uma string, né? Vou chamar ele de encrypt, tá? Que vai receber a senha que vai criptografar. Vou colocar aqui, ó, senha. Legal. Vamos lá. Deixa eu dar um return na própria senha, só para ele parar de encher o saco lá. Vamos lá então. O que acontece? Se eu enfiar um algoritmo aqui, seja um MD5, o que for, se o usuário souber que eu estou usando MD5 e acessar esses sites de quebra de MD5 ou esses algoritmos mais simples, ele vai ter a senha descriptografada aí, tá? Então, por questão de segurança, a gente usa o que a gente chama de salt, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a senha do cara e vai incluir mais alguma coisa que só o nosso sistema sabe, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um guide qualquer aqui, ó. Existe um site chamado Guide Generator. Tá, online guide generator. Ó. Vou pedir para ele gerar um guide para mim. Vou colocar em base 64, vai tudo maiúsculo e sem hífens, vai. Só dar um generator, ó. Não vou pedir em base 64 não. Deixa eu colocar 2, aí eu uso os dois aqui, ó, tá? Gerou. Vou copiar então. Eu vou usar esse cara aqui de salt, tá? Então só o meu sistema conhece essa chave aqui, que poderia ser, sei lá, uma forma mais segura ainda, colocar algo dinâmico, enfim. E vou colocar um pipe ali, se eu quiser às vezes dividir, alguma coisa assim, tá? Então o que eu vou fazer com esse salt aí? Eu vou acrescentar na minha senha, tá? Mas para eu usar um algoritmo de criptografia, eu vou usar do próprio C#. Geralmente, todo algoritmo de criptografia pede a string, tá?
num array de byte. Ele vai praticamente pegar cada caractere aí e vai transformar num array, tá? Então eu vou criar aqui uma variável, ó, array bytes, tá? Para transformar a minha senha aí mais o salt num array de bytes. Como que eu faço isso? Ó? A gente pode pegar a classe encoding, ó. Dentro do encoding eu vou usar o UTF-8, né, para que contemple o cedilha, os caracteres latinos, né, e vou pedir o método getBytes, ó. Transforma em um array de bytes o que? A minha senha mais o salt. Aqui está o pulo do gato, tá? Então, independente se o cara souber de qual esquema de criptografia que eu estou usando, ele vai ter que saber também qual que é o meu salt aqui, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criptografar esse cara aqui, ó. Para isso, o retorno da criptografia eu vou jogar num outro array de bytes aqui, ó. Vou declarar antes, ó, array de bytes, vou chamar hash, tá? Vai ser a minha senha criptografada, hash bytes aqui, ó. Vou iniciar, eu não vou iniciar esse cara. Eu vou usar um esquema de criptografia que é de 512 bits, que é o SHA, tá? Mas você pode usar aí, no caso aí, o MD5, não tem problema nenhum, tá? Vou dar um using para ele já abrir e fechar aí o meu esquema de criptografia, tá? O que eu vou usar aqui, que eu vou declarar numa variável SHA, é o SHA 512, tá? Ele está no namespace criptografia do C#, tá? Basta aí você dar um create, tá? Eu tô para criptografar agora, tá nessa instância aqui do SHA. Eu vou jogar nesse hash de bytes, esse cara aí que eu declarei em cima, então a transformação a criptografia de SHA. Ele tem um método, ó, compute hash, que ele recebe um array de bytes, tá? Aquele array de bytes que contém a minha senha mais o hash, ó. Array bytes lá em cima. Legal. Agora eu preciso devolver a minha senha, tá? Mas eu não vou devolver um array de bytes aí, como que eu vou estar manipulando isso em memória, tá? Por conta disso, ó, eu vou converter em base em 64, né? Dentro do convert a gente tem um toBase64, que é aquela string lá que pega os caracteres de A a Z minúsculo, mais A a Z maiúsculo, né? Mais o igual, mais os números também, né? Enfim, ele tem um método lá que aceita um array de bytes, que é o meu hash bytes, ó. Tá? Então ele vai pegar a minha senha, juntar com esse cara, pegar uma criptografia de 512 bytes de 512 bits e ainda devolver em base em 64 o resultado disso, tá? Bom, vamos utilizar. Vou dar um Ctrl ponto aqui. Só que eu posso deixar até melhor ainda esse esquema aqui. Se a gente permanecer numa classe com modificador só public, né, eu vou ter que em algum momento instanciar o string helpers e utilizar o encrypt. O que eu vou fazer? Ó? Em vez de a gente ter esse trabalho de sempre dar um new string helper, pegar a senha, usar o encrypt, pegar a volta, eu posso transformar esse cara num método de extensão. O que é um método de extensão? Você tem que transformar a classe estática, né? Você tem que transformar o método estático e o seu parâmetro tem que vir com diz na frente. O que isso quer dizer? Qualquer lugar que tenha acesso a esse meu namespace, o tipo do parâmetro que é string, a string vai ter essa extensão que é o encrypt, que nada mais é do que um gatilho para esse método que pega o próprio objeto aí e faz todo esse esquema aqui, tá? Quer ver que legal? Bom, vamos primeiro criptografar a senha que é gerada, tá? Eu só preciso dar um using nesse namespace aqui, ó, para ter acesso a esse encrypt, tá? Acho que o Visual Studio 2017 aceita até no Ctrl ponto, mas por via das dúvidas já copiei, ó. Bom, lá no nosso DB Initializer, ó, em vez de gerar essa senha aqui, eu tenho que gerar essa senha criptografada. Então, qualquer string que tenha acesso ao namespace, ele vai ter acesso ao meu método encrypt, tá? Ele não ainda
ele não teve acesso ao namespace. Eu acho que o ponto a ponto funciona. Funcionou, já detectou isso, ó, tá? Eu acho que a partir do Visual Studio 2017 ele reconhece aí uns métodos de extensão aí em todo o nosso sistema. Fiz isso, ó, ele deve ter colocado lá e funciona. O que que isso quer dizer, ó? Ele vai pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai executar aquele método e vai criptografar, tá? Para testar, ó, vamos excluir a base de dados e pedir para ele gerar de novo, ó. Excluir a FN Store de novo, ó. Vamos ver se... Deixa eu compilar de novo, Ctrl Shift B. Já compilou, deixa eu executar de novo a aplicação, né? Vamos lá então, vamos testar. Vamos primeiro gerar a base de dados, vamos ver se a senha vai iniciar aí criptografada, né? Vamos lá, acessando produtos. Ele deve gerar a senha já com o nosso usuário criptografado, né? Provavelmente, eu acho que já sei o que é isso. Ó. Provavelmente essa criptografia deve ter estourado o limite da senha que a gente jogou aqui no nosso usuário. Entra na classe de usuário em models, ó. Essa senha de 50 talvez não seja o suficiente, tá? Eu acredito por causa do salt que eu usei lá, que é gigantesco, tá? Em vez de usar 50, eu vou usar 100. Ó. Deixa eu compilar. E vamos executar de novo. Pode ser sem o debug mesmo. Acessar produtos que ele deve refazer a base, né? Ou tentar, né? Ainda tá dando. Na verdade ele gerou a base, né? Ele só não conseguiu popular com a senha que era muito grande para caber lá nesse daqui, ó. Então exclui de novo, ó. Deixa eu dar um refresh que deve estar aqui, ó. Deixa eu excluir o FN Store de novo. Tá, quando você exclui, faz o build de novo, senão ele dá um erro de login na base de dados, né? Vou dar um build clean solution e vou executar de novo sem o debug, né? Que ele vai acabar fazendo o build de novo, aí a gente não tem problema aí com autenticação na base, né? E, enfim, né? Tá de rosca aí, vamos ver essa base sendo gerada, né? Sendo gerada e com a senha criptografada, né? Vamos lá, produtos, enfim, acho que vai dar certo. Repare que ainda o cookie de autenticação é válido, né? Mas primeiro vamos gerar a base aí. Se aparecer a listagem de produtos, sinal que está tudo certo. Está tudo certo, vamos só checar lá. Mas que ele serve Object Explorer, deixa eu dar um refresh. Vamos pegar a tabelinha de usuário e ver se está criptografado agora. View Data. Em vez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Tá lá a nossa senha criptografada com aquele salt e depois convertido para a base 64, tá? Muito bom, agora a gente precisa autenticar, só que a gente vai ter um problema aqui, né? Nosso método de autenticação no conta controller, ó, onde que tá aqui? A comparação, na verdade, aqui da senha não é mais dessa forma, né? Esse usuário ponto senha, que é o cara que está na nossa base de dados, está criptografado. Então esse model ponto senha que o nosso usuário digitou também precisa ficar criptografado, tá? Então você dá um encrypt aqui.
encrypt, usa o método de extensão encrypt, dá um Ctrl ponto aqui para ele pegar o namespace e deve funcionar agora, tá? Deixa eu compilar, que eu alterei esse código, né? Bom, fez o build com sucesso. Vamos testar, vamos dar um logoff aqui, vamos ver se a gente consegue autenticar com a senha criptografada agora, né? Aí, vamos lá, copiando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, minha senha curtinha, tem que bater na base de dados e comparar com a senha criptografada com aquele nosso salt lá. Aqui não é salvar, né? Vamos até corrigir isso, coisa estranha, né? Acessar, algo do tipo, né? Ó, tá autenticado, ó. A gente entrar em produtos. Tá autenticado com a senha criptografada. Vamos só alterar então, só para terminar, no nosso login, né? Que na view login que está em views, cadê? Conta login. Ficou muito feio aqui o salvar. Vamos colocar aqui login, né? Faz o logoff. Vamos voltar aqui, ó, produtos, login, ó, testar a última vez, né, para ver se ele vai redirecionar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá lá, redirecionou produtos. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, a gente vai evoluir cada vez mais essa nossa aplicação. Acredito que no próximo vídeo, na próxima aula, a gente já isole as responsabilidades, né, e já vamos preparar essa aplicação para estar crescendo e ser um pouco mais modular, ou seja, vamos separar as responsabilidades de domínio, de acesso a dados aqui, para posteriormente a gente mesclar com outros frameworks aí como Dapper, como ADO.NET e com serviços de envio de e-mail, esse tipo de coisa, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção, até a próxima videoaula então, tchau, tchau.